Você vai ouvir algumas pessoas dizendo assim: como é que pode? Aquela igreja diz que você pode mandar Deus fazer as coisas, como se Deus fosse nosso empregado. Vocês que já congregam aqui com a gente há bastante tempo, vocês sabem que não é nada disso. Mas é bom eu dar para vocês algumas instruções, algumas palavras aqui, para isso ficar bem firme no seu coração. E quando alguém chegar e falar: como é que você acha que Deus é seu empregado, que ele pode obedecer, que você pode mandar, como é que você pode determinar que Deus faça as coisas? Quando alguém vier e falar isso, você vai explicar: não, amigo, calma, você entendeu errado. Deixa eu explicar para você o que é aquilo que a gente crê. Amém? Mas primeira coisa, olha para mim, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Você crê que ele não mudou? Você crê que ele é o mesmo? Uma coisa que nós cremos de todo o coração é que ele é o mesmo Deus ontem, hoje e ele será eternamente. Aquilo que nós vimos Deus fazer no passado, irmão, que nós vimos Deus fazer na Bíblia, os milagres, o poder, as curas, nós cremos que nós podemos viver isso hoje. Nós cremos que nós estamos no tempo do poder, no tempo dos milagres. O profeta Joel escreveu que nos últimos dias Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Nós cremos que nós estamos vivendo nesse tempo em que Deus está derramando do Espírito dele, derramando do poder dele. Amém? Só que daí, alguns irmãos, e eu estou falando agora de irmãos, alguns irmãos, por falta de entendimento, eles vão citar 1 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. 1 aos Coríntios 13 é aquele capítulo que fala do amor, né? É lindo. Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse o amor, eu seria como um metal que soa, como um sino que tine. Bom, o texto é lindo, mas não é para nós agora. Só que quando chega no versículo 8, 1 aos Coríntios 13, 8, Paulo diz assim: o amor nunca falha. Aí ele diz: mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Então, alguns irmãos nossos, eles usam esse texto aqui para dizer: está vendo? O nosso irmão Paulo estava dizendo que os dons iriam cessar. Que ia chegar um momento em que não teria mais línguas, não teria mais ciência. Ciência aqui eu sempre explico para vocês que é aquele dom da revelação, onde Deus te faz conhecer, entender o que está acontecendo na vida de uma pessoa. É a palavra do conhecimento. Deus dá para você uma palavra daquilo que só Ele conhece, aquilo que só Ele sabe. Mas só estou explicando por cima, não é a nossa mensagem de hoje. Bom, o que eu quero que você entenda? Alguns irmãos dizem: viu, está escrito que os dons iriam cessar, que os dons iriam acabar. E eu só posso dizer uma coisa: eu concordo. Só que o problema é que eles não entenderam quando os dons irão cessar. Porque o versículo 9 diz assim, versículo 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ninguém, irmão, olha para o pastor, não existe ninguém que saiba tudo, que vamos dizer assim, que ele seja tão usado por Deus, que o tempo todo ele esteja mergulhado na dimensão espiritual. Os dons de Deus que nós temos, eles são em parte. É a parte que Deus ele vai dando a nós, que cabe a nós, que Deus vai concedendo, conforme a necessidade. Diga glória a Deus. E conforme a nossa fé vai crescendo, nós vamos atingindo coisas maiores. Glória a Deus por isso. Só que daí no versículo 10, Paulo fala, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o quê? Aniquilado. Olhem para mim, volto a dizer para vocês. Os dons que nós temos hoje, eles são em parte, são uma parte. Amém? Quando eu falo para você, existe a palavra do conhecimento. Não é que existe alguém que ele olha para você e só de olhar para você, ele sabe tudo da sua vida. Só quem sabe isso é o Espírito Santo. Amém? O Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas até o coração de Deus e ele conhece até o coração de Deus. O Espírito Santo sabe tudo sobre mim, sabe tudo a seu respeito. E quando, olha para mim, e quando a gente precisa,
O Espírito Santo, ele nos dá uma parte do poder dele para ajudar alguém. Já aconteceu, irmão, de gente passar na minha frente sorrindo. Ô, pastor, tudo bem? Não sei o quê. E eu olhar para a pessoa e na hora eu saber, essa pessoa não está bem. Ela está sorrindo, está dando risada, mas ela está mal. E teve uma vez que eu ainda falei para uma pessoa, eu falei assim, fulano, vai ali, fecha a porta um pouquinho. Ele olhou para mim assim, chegou, oh, não sei o que, tudo bem. Eu falei, tá, fecha a porta ali um pouquinho, volta aqui. Ele foi, fechou a porta. Aí eu falei assim, pode tirar a máscara, o que está acontecendo? Aí ele, não estou entendendo. Pode falar, irmão, você não está bem, o que está acontecendo? A pessoa olhou para mim, desabou a chorar na minha frente. Na hora, Deus me mostrou o que estava acontecendo com ela. Então isso, olha para o pastor, isso é uma parte do poder de Deus que Deus dá. Amém? Mas não existe. Se um dia alguém chegar para você e falar, não, porque eu só de olhar para a pessoa eu já vejo tudo. Essa pessoa ela tá errada, irmão. Não existe isso. Amém? Deus, ele concede os dons. Nós temos uma parte do poder de Deus que ele nos concede hoje. E a Bíblia diz que vai chegar um dia em que tudo que é em parte vai ser aniquilado, vai acabar. Por quê? Porque virá o que é perfeito. Irmão, não existe ninguém hoje que ele ande na rua vendo Deus, vendo os anjos de Deus. Deus algumas vezes permite que a gente veja anjos. Algumas pessoas já até viram Jesus, pessoal. Se você perguntar para mim, pastor Alex, o senhor viu Jesus? Não, eu nunca vi. Os meus olhos nunca viram o Senhor. Amém? Eu já tive experiências muito bonitas, sobrenaturais, muito fortes, mas ainda não vi o Senhor. Mas irmãos nossos já testemunharam de terem visto a Jesus com os olhos, contemplado. Mas não existe ninguém que vê Ele o tempo todo. Mas vai chegar um dia em que nós veremos. Vocês sabem disso. A Bíblia fala que nós veremos Ele. Olha o versículo de número 11. Diz assim, 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, escorria como menino, mas logo cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. 12. Diz assim, porque agora vemos por espelho em enigma. O espelho aqui, irmão, é porque no tempo que a Bíblia foi escrita, não existia espelho como o que você tem hoje em casa. Tem uns irmãos que, inclusive, eu não tenho, mas tem uns irmãos, acho que mais as irmãs, tem um espelho que você coloca assim, que parece que ele te... Né, você vê todas as... Eu ia falar imperfeições, não, você vê toda a perfeição mais de perto. É ou não é, irmã? Não tem um que você bota assim, as irmãs gostam de usar para ficar espremendo o trem aqui, e ficar arrancando. Coloca aqueles. Não tem um. No tempo da Bíblia não existia isso. Como é que era o espelho no tempo da Bíblia? Eles pegavam, irmãos, uma peça por exemplo, de bronze ou prata, e eles poliam. E eles iam polindo aquilo, até que você olhava e você via o seu reflexo. Mas era um reflexo embaçado. Não era perfeito como você vê hoje. Amém, irmão? Não era. As pessoas não se viam com tantos detalhes como a gente se vê hoje. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: o que nós vemos de Deus hoje é como se fosse uma imagem embaçada. Amém? Mas vai chegar um dia em que nós veremos Ele como Ele é. Mas então o veremos o quê? Face a face. Deixa eu perguntar para você, quando que nós veremos o Senhor face a face? Quando, igreja? Quando que nós veremos o Senhor face a face? Quando será? Quando a gente for para o céu. É óbvio. No dia que Jesus voltar e levar a igreja dele, irmão, nós o veremos como ele é. Então olha para o pastor, quando chegar esse dia, eu não preciso mais de dom de revelação. Eu não preciso mais de línguas estranhas. Eu não vou precisar de dom nenhum. Quando eu chegar no céu, não vai precisar de dom de cura, porque lá não vai ter mais doença. Para que eu vou precisar orar para alguém ser curado, se a Bíblia fala que lá nós vamos comer da própria árvore da vida e as folhas da árvore são para a saúde das nações? Você nunca mais vai ter, irmão, uma dor de cabeça, uma enxaqueca, um resfriado, nunca mais você vai ter uma unha encravada, quanto mais um câncer ou qualquer outra coisa, nunca mais, irmão. Eu queria tanto que vocês ficassem felizes com isso. Irmão. Você nunca mais vai ter uma doença. Para que você vai... Alguém lá no céu vai precisar chegar e falar, pastor Alex, faz uma oração para mim que eu já acordei com a dor na coluna. Vai ter isso no céu? Então olha para mim, lá no céu os dons irão cessar. Mas eu pergunto a você, já veio o que é perfeito? Já veio? Ainda não.
Vamos voltar um pouquinho? Vamos voltar no versículo 9? Olha só, 1 Coríntios 13, 9. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Versículo de número 10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será... Quando que vai acabar o que é em parte? Quando vier o que é perfeito, quando Jesus vier, irmão. Quando Ele nos levar para viver uma vida perfeita com Ele no céu. Lá acabou, irmão, acabou o choro. Amém? Não haverá, irmão, nunca mais, não vai ter morte, não vai ter dor, acabou. Então lá nós não vamos precisar dos dons de Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, aquilo que é em parte continua. Nós continuamos tendo os dons de Deus operando da mesma forma. Jesus continua curando. Amém? Os demônios continuam sendo expulsos pelo poder de Deus. Os milagres continuam acontecendo. Ele não mudou, eu creio nisso. Eu creio que um dia eu vou estar no céu, nunca mais vai ter uma doença, eu nunca mais vou precisar orar para ninguém ser curado. Mas eu creio, olhem para mim, que enquanto nós estivermos aqui, aquilo que é em parte continua. E glória a Deus que a nossa parte é muito boa. Amém, irmão? A nossa parte é linda, porque não há uma doença que não possa ser curada pelo poder de Deus. Não há um demônio que resista ao poder do nome de Jesus. Quando você fala, sai em nome de Jesus, ele tem que sair. Diga amém. Então eu creio no poder de Deus. Quem crê no poder de Deus? Bom, essa mensagem agora, ela é principalmente para quem crê no poder de Deus. Mas até se alguém vai assistir em casa e diz, eu não creio, ainda assim eu digo para você, continua com a gente.